E se tudo o que ensinaram sobre a velocidade da luz for uma mentira visual? Se inscrever no canal e deixar aquele like é o primeiro passo para desvendar essa ameaça silenciosa. O destino sombrio de uma grande verdade científica começou, na verdade, de um jeito bem inesperado. Uma ilusão perigosa acabou tomando conta das páginas dos livros didáticos no mundo todo. E olha, tudo isso teve início com um erro gigantesco de interpretação lá no passado distante da física. Um mistério denso que sobreviveu ao tempo, distorceu a nossa percepção da realidade geométrica e acabou enganando gerações inteiras de estudantes e pesquisadores. Pensa só. As mentes mais brilhantes do século XIX acreditavam fielmente na existência de um inimigo invisível, uma espécie de grande sombra teórica que a gente chamava de éter luminífero. A ideia era que essa substância bizarra preenchia absolutamente todo o universo. Cada espacinho vazio, até mesmo o vácuo gelado entre as estrelas distantes. Isso vinha lá da antiguidade clássica, das filosofias de Aristóteles, mas ressurgiu com uma força incomparável no século XIX, sendo apontado como o único meio possível por onde as ondas de luz precisavam viajar. Bom, vamos mergulhar fundo nisso aqui. O brilhante James Clerk Maxwell propôs algo que é, no mínimo, surpreendente. Ele imaginou esse éter não como um fluido calmo, mas cheio de vórtices microscópicos, num nível frenético e constante de agitação. Esses redemoinhos criariam um estado mecânico de pura tensão num espaço que parecia vazio. De repente, o invisível ganhava engrenagens, pressão, uma estrutura mecânica real. E aí a caçada começou de forma intensa e dramática. Uma busca ininterrupta, quase desesperada pelo chamado vento de éter. Como a Terra viaja a insanos 30,2 km por segundo pelo espaço, esse atrito todo deveria criar uma corrente detectável, certo? Mas uma imensa tragédia científica aconteceu. O famoso e minucioso experimento de Michelson-Morley tentou rastrear esse vento a qualquer custo e não detectou absolutamente nada. Foi um choque silencioso nos laboratórios. Foi nesse momento que a física clássica entrou em uma crise sem precedentes. As próprias leis de Newton começaram a balançar. Para tentar salvar a existência do éter a qualquer custo, cientistas proeminentes como Lorentz e Fitzgerald entraram em cena às pressas. E a ideia que eles propuseram é puramente aterradora. Eles disseram que objetos físicos em altíssima velocidade estariam sendo esmagados de verdade, pressionados de forma implacável contra essa grande sombra invisível que envolvia o planeta. Esse foi, sem dúvida, um erro histórico colossal na ciência. Eles realmente acreditavam num esmagamento real e palpável da matéria. As próprias estruturas moleculares de qualquer coisa sofreriam uma alteração extrema por causa desse movimento contra o éter. O atrito causaria um encolhimento físico de verdade. Essa foi a saída teórica desesperada que encontraram para tentar justificar aquele fracasso retumbante do experimento de Michelson-Morley. Mas essa visão de esmagamento durou só até chegar o revolucionário ano de 1905. O despertar genial de Albert Einstein. Com um único golpe teórico, ele simplesmente eliminou o éter mecânico da jogada. A famosa contração não era uma tragédia destrutiva para a matéria. O objeto não sofria nenhum dano estrutural em alta velocidade. Na verdade, tudo se resumia a uma questão complexa de medida relativa, uma característica surpreendente da própria malha do espaço-tempo. Só que uma ameaça silenciosa ainda se esconde nas salas de aula de hoje. Livros didáticos espalham uma ilusão sombria ao tentar ensinar a relatividade de Einstein. Eles adoram mostrar objetos e naves encolhendo fisicamente bem diante dos nossos olhos, como se fossem espremidos por uma prensa invisível. E o erro fatal dessa didática é ignorar completamente o fato fundamental de que a velocidade da luz tem um limite, ela é finita. Então, o ponto crucial de toda essa história é o seguinte: existe uma confusão sistêmica e muito perigosa nos materiais de ensino modernos. A grande falha mora entre duas palavras bem simples do nosso cotidiano: medir e observar. Gente, na física de altas velocidades, elas definitivamente não significam a mesma coisa. E ignorar isso cria uma falsa realidade visual na cabeça de milhões de estudantes todos os anos. O raciocínio aqui tem que ser afiado e rápido. Medir as posições simultâneas das pontas de um objeto super rápido é um cálculo matemático que exige sincronia extrema. Agora, fotografar ou observar isso visualmente é um fenômeno totalmente diferente e enganoso. A luz que reflete e sai da ponta mais distante do objeto demora mais tempo para chegar na lente. E essa mínima e crucial fração de atraso deforma absolutamente tudo que a câmera vai captar.
Olha só, o que é realmente interessante nessa imagem é o que foi revelado à comunidade científica muito tempo depois, lá em 1959. Os físicos Terrell e Weisskopf demonstraram que um cubo sólido, viajando quase na inalcançável velocidade da luz, não aparece esmagado ou encolhido. Incrivelmente, por culpa desse atraso da luz, ele simplesmente parece estar girado de lado. O cérebro e os olhos são enganados de um jeito implacável. Como a luz viaja desincronizada, ela mascara a verdade da matéria. A contração matemática que o Lorentz calculou fica perfeitamente invisível. O que a gente acaba enxergando é só uma ilusória rotação, baseada exclusivamente na velocidade. A percepção humana falha, escondendo os fatos sob uma pesada cortina de ilusão óptica. E o grau de tensão visual só aumenta. Estudos posteriores revelaram o clímax assustador dessa ilusão provocada pela luz. Quando as velocidades envolvidas são absolutamente insanas, as próprias linhas retas do movimento simplesmente se contorcem no ar. Caixas retangulares sofrem deformações aterrorizantes. Elas perdem a linearidade e se dobram em curvas hiperbólicas, desafiando totalmente o que a gente entende por um mundo tridimensional. E isso ilustra brilhantemente a crua e verdadeira realidade visual no limite da velocidade da luz. Essas distorções geométricas hiperbólicas quebram na hora aquele mito simplório que ainda é ensinado nas escolas. Objetos não diminuem de tamanho de um jeito comportado. Eles se retorcem, inflamam e se deformam bizarramente. E pior, o próprio ângulo de visão que a gente adota altera drasticamente o nível de caos projetado na nossa retina. Mas a grande reviravolta final, a cartada de mestre dessa história, ainda estava por vir. A prova inquestionável do renomado Roger Penrose. Existe, sim, um formato que escapa milagrosamente dessa ilusão geométrica distorcida. Uma esfera perfeita, viajando nessas velocidades absurdas, jamais se contorce. Visualmente, ela sempre vai aparecer como um disco circular perfeito, sem nenhuma contração geométrica perceptível. Ela simplesmente atravessa todo esse caos visual completamente intacto. O aparente giro ilusório de um cubo em alta velocidade e a resistência quase mística de uma esfera revelam uma verdade científica perturbadora. Se a própria geometria da realidade não passa de uma ilusão visual ditada pelo atraso da luz, o que mais está escondido nessa grande sombra inexplorada do universo? Qual detalhe chocante dessa distorção espacial pareceu mais irreal para quem está acompanhando essa análise? O espaço para discussões está logo aqui embaixo nos comentários.